Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com mais um episódio do MVN Podcast. Hoje vamos dar continuidade com a nossa convidada master, Raquel Nascimento, que vai falar um pouquinho pra gente, compartilhar sobre a história dela, sobre a visão dela como professora e mestre na formação de instrumentação cirúrgica. Mas lembrando, não se esqueça de um pequeníssimo detalhe. Se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, ativar o sininho, deixar o seu comentário, sugestões para os próximos episódios. Agora, Raquel Nascimento. Conta um pouquinho pra gente, né, sobre essa questão de se tornar professora na área da instrumentação, a responsabilidade que a senhora carrega. Antes disso, eu gostaria de saber se convidado master vem outras vezes. Com certeza. Obrigada. Achei importante deixarmos isso esclarecido. A gente sabe da dificuldade que é você se formar, se tornar um instrumentador cirúrgico. A gente entende que as grades não são iguais, não é? Todos podemos ingressar num curso de instrumentação. Dificilmente aprenderemos as mesmas coisas. Eu acho que isso é uma deficiência que a gente tem, esse não ajuste da grade, né? Você não pode ter um instrumentador formado num lugar que tem acesso a videolaparoscopia, por exemplo, e ter um instrumentador formado em outro lugar que nunca viu essa matéria. Então, quando eu quis começar a dar aula sobre isso, meu primeiro pensamento tinha sido exatamente diminuir essa discrepância de grade, né? E aí trazer a videolaparoscopia de uma forma mais acessível. E eu fiquei muito tempo falando sobre videolaparoscopia. E depois surgiu a questão da robótica e a gente foi incorporando no curso também a questão da robótica. E aí, lá para as tantas, eu achei que é assim. Eu falo muito da minha verdade, daquilo que eu aprendi. Eu li os manuais de instrução dos sistemas robóticos e tudo. E eu quis me aprimorar nisso. Só que meu grande vontade era fazer realmente essas pós-graduações de qualificação em docência. Eu também fazer mestrado, eu precisava de uma graduação, né? Eu não ia conseguir chegar se eu não tivesse uma graduação. E aí, olha, pensei de tudo. Pensei assim, acho que eu vou fazer letras. Imagina carregar letras. Eu acho que eu vou fazer ciências biológicas. O que eu nunca cogitei foi a enfermagem. O que não tem a ver com a enfermagem tem a ver comigo. O meu perfil como pessoa. Eu acho que eu seria uma profissional muito ruim. Então eu preferi nem pensar nessa possibilidade. Aí um belo dia, nem te conto, achei um tecnólogo de instrumentação. Falei, olha, é isso aqui. Era um curso mais rápido. Sim. Um curso que te qualifica dentro de uma área que você já conhece, não é nenhuma novidade. E um curso que me daria uma graduação para eu conseguir me aprimorar na docência. E foi quando eu cheguei na instituição e era tudo mato. Só tinha eu. Aí tinha eu e uma pandemia lá fora. E eu era a única da turma. Eu acho que eles me esqueceram lá. Aí depois passou o primeiro período, né? Alguém falou assim, olha, a faculdade... Eu fazendo online. As matérias da faculdade. Mas a faculdade era aqui no Brasil ou fora? Não, era aqui. Era aqui. Aí eu fazendo as matérias, né? Tô eu lá tocando a minha vida, fazendo as provas. Aí alguém da faculdade me manda uma mensagem já, fim de pandemia, já estavam pensando em retornar às atividades. Olha, a gente vai te transferir para uma outra turma, que a gente vai ter agora um encontro uma vez por semana no polo. Eu falei, tudo bem. Cheguei, todo mundo começando no segundo período. Resultado dessa história, eu me formei antes de todo mundo. Foi a primeira a se formar, então. Nossa, até... Considere essas pequenas surpresas que a vida me deu. Era pra ser você. E quando eu me formei, deu 2 semanas fui contratada pela mesma universidade. E aí começou a minha coisa com docência para nível superior, começou neurociências e comportamento humano, terminando agora docência para área de saúde e já logo depois fazendo também a neurociências e educação. Nossa, que Muito bacana. bom, nossa, ele é muito legal, né? E como que, assim, a sua visão, isso daí é uma pergunta, assim, eu queria muito te fazer ela, a sua visão na formação assim, hoje você é professora, então você tem uma visão sobre os seus alunos diferente, né? Você sai daquela visão profissional
como instrumentadora e você agora professora. Quando você analisa, fala assim, cara, com quem eu trabalharia, né? Em campo, com quem eu dividiria minhas equipes? Eu, pelo menos, pensaria assim, se eu estivesse no seu lugar. O que você acha que é importante para os seus alunos se destacarem? A gente conversou um pouquinho agora, né? A questão da avaliação, que para você a prova não seria um método ideal para poder avaliar um aluno. Então, assim, sua visão como professora hoje, qual aquele aluno que você fala, cara, ele se destacaria? Esse aqui eu acho que precisa aprimorar, precisa estudar mais. Isso é uma coisa inevitável. Numa turma, você olha para as pessoas, você olha para os seus alunos e você reconhece quem vai seguir um caminho, se não igual ao seu, muito parecido. Você reconhece, você olha para a sua turma e reconhece os talentos. Agora, você olha para a sua turma e reconhece o talento para seguir dentro da nossa área, mas eu também olho para a turma e reconheço o talento daqueles que têm didática para ensinar. Eu tenho um aluno na turma que eu nunca vi uma pessoa, e olhem, eu te falar isso depois de tantos eventos, e até pelo fato que eu mesmo dou palestra, eu nunca vi uma pessoa com uma oratória tão perfeita como um aluno que eu tenho. E eu já falei isso para ele. Falei para ele, você deveria investir na sua oratória, nem que ele estude, se forme e invista na oratória dele em relação a dar palestras. Ele é fantástico. É uma palavra que define aquele rapaz. Ele é fantástico. Eu já falei isso para ele. Então você olha para as pessoas e sabe exatamente quem vai seguir na área e quem não vai. Agora, claro, a gente também reconhece aqueles que precisam de mais atenção aqui, mais atenção ali. E aí é onde eu acho que entra o trabalho do docente. Não é só te ensinar, não é só te dar prova, não é só te levar no laboratório e avaliar a tua desenvoltura, mas é trabalhar em você para que você não seja só um bom profissional, mas uma pessoa melhor. É aquela pessoa que vê a pedra bruta e se forma um diamante, né? Sim. E pra pedra bruta se tornar um diamante, ele precisa de alguém ali lapidando. Precisa. Exatamente. E muitas vezes é esse professor que enxerga mesmo a longo prazo, fala assim, não, são só detalhes. Detalhes a serem ajustados. E tem aquele aluno que você não tem que mexer nada. Você olha para aquele aluno e... Deus, sou eu aqui de novo, tá? Pode ser eu aí futuramente. Não, eu sou aluna, eu tô aqui. Será que ela tá falando de mim? Isso da turma. E eu acho que hoje, depois de tanto aprender sobre a questão da docência, é uma coisa que eu consigo. Eu dou aula num curso, tecnólogo, nível superior, de 4 períodos, né? E aí eu olhando a desenvoltura da turma, eles se formam, pelo menos metade da turma se forma em julho desse ano. E aí eu olhando, no final do período passado, eu tinha uma noção de que eu não daria nota 10 para ninguém da turma, que eles apresentam no final de cada período um trabalho em grupo e vão lá na frente, apresentam um trabalho, enfim. Eu achei que eu não conseguiria dar uma nota 10 antes de eu ver o último trabalho, sabe? Porque as pessoas ainda ficam muito nervosas de se exporem. Não é porque você está lá na frente falando com seus amigos de turma, até porque você sabe aquele assunto. É porque você está lá na frente se expondo ao escrutínio público, né? E as pessoas assim, aquela veio com aquela roupa hoje, olha, não tá bom. Porque avaliam um todo quando você se apresenta. Avaliam um todo. E aí voltou naquela coisa, por isso que eu não gosto de dizer muitas coisas que eu faço antes de eu dar uma palestra. Prefiro dar a palestra, eu prefiro que você goste de mim e que depois você olhe todas as outras coisas que eu fiz. Sim. Mas para não ter um pré-julgamento em relação ao que a gente vai assistir, né? Então, eu achei que eu não fosse dar uma nota 10 para eles, porque eu achei que faltava um pouco ainda de maturidade, que trabalho em grupo é difícil em qualquer época da vida, né? Então eu achei que faltava ainda um pouco de maturidade para eles lidarem, eles e eles mesmos, na desenvoltura dos assuntos. Eu tive um grato prazer no final do período passado dar 3 notas 10 para a turma. Sensacional. Porque foi um trabalho de uma apresentação brilhante, sabe? E é isso, aí eu olho, voltando agora para minha história dentro da instrumentação, sabe onde eu cheguei? Eu sou professora universitária. Que isso? É outro. Aí isso me lembra lá atrás, quando eu me comprometi em fazer o melhor dentro do que eu pudesse fazer. E puxa muito uma pergunta que eu vou fazer agora, que é um pouco polêmica, tá? Ai, meu Deus. Que assim, a gente... Você vai com calma, Mariana. vamos lá. A pergunta é um pouco... Mas calma, gente, tá tudo bem.
a gente tá vendo, assim, que o nosso universo da instrumentação existem infinidades de cursos online, presenciais, e que, na verdade, muitas das vezes, eu tô tentando ter tato aqui pra falar, pra não gerar uma polêmica bem. maior, mas vamos lá. Polêmica, eu adoro polêmica. Joga gasolina. Quais são as dicas que você tem para quem deseja se tornar um professor dentro da instrumentação? Porque isso, na verdade, necessita uma capacidade que a pessoa precisa estudar sobre aquele determinado tema. E muitas das vezes você é uma inspiração para muitas pessoas, né? E o que você acha, assim, que para uma pessoa é muito complicado a gente chegar e a gente abordar esse tema? O que você acha que a pessoa precisa ser para dar uma aula? Mas o que você acredita que para a instrumentação hoje, falando sobre a nível de curso, o que o professor ele precisa ter, qual o feeling que ele precisa ter com o aluno, qual é o tipo de capacitação que ele precisa ter, uma graduação, curso técnico é necessário? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho, primeiro, lógico, você tem que dominar o assunto. Porque quando você se coloca à frente de uma turma, você tem que saber responder tanto sobre sua proposta e saber responder sobre todas as outras coisas que vão perguntar que não tem nada a ver com aquilo que está ali. Né? Então você tem que saber responder isso. Acontece bastante, acredito. Acontece. Então, assim, você precisa saber responder essas perguntas com muita segurança. E você só vai ter segurança se você realmente tiver certeza que você sabe. Agora, existe uma questão, e aí uma questão pessoal, o quanto você entende a sua posição ali, sabe? O quanto você entende a responsabilidade que você tem de estar ensinando. Ensinar não é para qualquer pessoa, é para quem compreende a responsabilidade daquilo. Veja, eu formei inúmeras pessoas em videolaparoscopia, em robótica. Eu estive em muitos lugares do Brasil numa época que ninguém ensinava robótica. E eu fui a primeira com essa ideia de ensinar e tudo. Eu tive em muitos lugares. Eu ensinei muitas pessoas. E trabalhei nesse processo de formar pessoas que já eram instrumentadores. Sabe onde me fui colocado, ou onde eu estou hoje? Eu estou formando quem vai entrar na área. Com o curso de graduação. Eu tenho pessoas que são instrumentadores, na turma tem. Mas tem pessoas que não estão na área. São pessoas que estão sendo formadas. Uma grande responsabilidade. Exatamente. Né? E assim, cada vez que falam pra mim, ai, mas você é minha referência, ai, você é meu exemplo, ai, olha, você e tudo, na robótica e tal. Eu só sinto nesse momento, não é uma zona de conforto de, ai, que ótima, eu sou ótima, eu sou muito boa no que eu faço, e ok. Não, eu me sinto com uma responsabilidade maior de continuar mostrando para as pessoas a qualidade do instrumentador. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Entendeu? Não tem a ver comigo. Assim, tem a ver com mostrar para o hospital a qualidade do trabalho do instrumentador. Tem a ver com mostrar para a empresa que fornece o material. Né? Você entende? É mostrar a importância do profissional de instrumentação cirúrgica. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada. Você só foi um instrumento. Que Deus falou assim, aquele instrumento ali, ó, muito bom aquele instrumento. E, sinceramente, hoje em dia eu olho para um lado, olho para o outro. Eu queria ir na cirurgia só para instrumentar. Porque eu faço tanta coisa além, né? Eu não sei se era bom o tempo que, quem é aquele? É o passador de ferro. Saudade. Tantas coisas outras são envolvidas nesse processo. Então, mas eu assim. acho que ao longo, como a gente vai, né, desse processo que você veio, de mostrar a importância do instrumentador, junto vem mais responsabilidade pro instrumentador. Eu acho que você leva o nível, sabe? Eu acho que a importância que eu digo de você ser referência é porque você levou a instrumentação para um patamar onde que antes não existia. Entende? Tipo, de você conseguir visualizar, ter essa visão de, tipo, levar para outros lugares do país um assunto que não era abordado. Hoje você tá num cargo que ainda é tudo muito novo. Você foi a primeira aluna de graduação. Só tinha mato. Exatamente. Então você entende que esse nível tá... Você tá colocando a corda, né, que você fala... O sarrafo. Muito alto. Muito alto. E isso é muito bom, porque não vai ser qualquer pessoa que vai estar em campo. Não vai ser qualquer pessoa. O que a gente vê hoje, não tem muito espaço para quem está início. Não. Você tem que ser capacitado.
Tem. Você tem que ter, para você ser um instrumentador de videolaparoscopia, de robótica, quanto mais especializado for o assunto, Sim. melhor você vai ter que ser. Então, assim, é o nível que você tá carregando, óbvio. Todo é muito bonito, é muito glamour, mas por trás é o que É você muita passa, muita Eu queria responsabilidade. saber, inclusive, onde está o glamour. Não, o glamour que eu digo assim, das pessoas te enxergarem É. como referência. Hoje, pra mim, é um privilégio você ter você aqui tão perto. Eu já te vi no palco, eu já te vi você ensinando, mas ter muito perto. Então, assim, é aquilo, ela cavou, sabe? Ela capinou, na verdade, hoje algo que eu vou estar vivendo daqui pro futuro, É entende? isso, você entendeu tudo. Não é para mim, não é por mim, é para todos e por Para todos. Eu, para ser sincera, você aqui de verdade, eu queria parar nos próximos 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou ter Pelo 55 amor de anos. Deus. Quando que eu me formo? Não, eu daqui a 5 anos eu vou ter 55 anos. A instrumentação é uma Você profissão. não faça isso não, Raquel Nascimento. Gente, olha só, é uma profissão que te exige demais. Sim. A verdade é que suga a alma da gente. Suga. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu vivo eternamente num sobreaviso. Sim. É. Eternamente sobreaviso. Eu tenho uma amiga que ela que fica quando eu vou viajar, né? Acho que foi ela, inclusive, que encomendou a pandemia, porque eu nunca mais viajei. Uma vez eu falei, olha, amiga, eu tô indo dia tal, dia tal, te volto. Quando eu desembarquei no aeroporto, ela me liga. Oi, amiga, desembarcou? Já, querida, você tá mesmo aqui no Rio, né? Tô. Posso já te devolver sua equipe? Falei, querida, pode, amor. Mas ela é minha amiga até hoje, né? Então, tudo bem. Tudo Não bem. ficaram rusgas. Mas é isso. Mas por que é isso? Porque o doutor já não é aquela pessoa tão difícil lá quando eu comecei. Mas porque ele é uma pessoa que aprendeu a trabalhar comigo. Essa aí tá Sim. outra questão, né? Médico mimado. Quero ela. Não, é porque ele nem pergunta, eu já respondi. Porque eu sei o que eu... Tempo cirúrgico. E eu não posso fazer todo dia a mesma cirurgia e não saber. Eu tava falando, inclusive, Mas ontem. existe. Eu fui convidada pra trabalhar com uma equipe nova agora, que eles fazem muita bariátrica. E aí, sendo que eu já faço bariátrica, mas nunca vi o jeito que ele faz. Tipo assim, são detalhes, mas a mania dele, são o jeitinho dele, e ele não faz. É uma cirurgia silenciosa. E quando me chamaram, falaram, Natália, ele é exigente. Uhum. E eu gosto de desafio. Eu gosto de lidar com essas pessoas. Eu falei assim, eu amo trabalhar com um médico metódico. Porque quando sai alguma coisa do eixo, é porque alguma coisa tá sendo... Não é tipo assim, eu esqueci. Não. É o A, o B, o C. E aí eu fui nessa cirurgia, ontem eu mandei mensagem, porque eu tenho um grupo chamado Tropa da Rangel. Meu Deus, uma vez alguém me falou isso. Alguém me falou assim, olha, eu vi o anúncio desse evento num grupo chamado Tropa da Rangel. Falei, meu Deus, o que será que é isso? É minha tropinha, gente, é metrô. E aí, lá eu falei isso ontem, era meia-noite, mais ou menos, que foi o horário que eu consegui chegar em casa. E eu falei assim, gente, às vezes a gente tá pensando tanto algo tão grande, mas vamos tentar aprender os detalhes do cirurgião? Quanto mais a cirurgia é silenciosa, é mais quanto você tá dominando a técnica do cirurgião. Sabe? Então, assim, eu vou percebendo, cada cirurgia que eu vou, não vou aprender tudo na primeira vez. Nunca, ninguém, nunca. Mas a minha mente funciona assim, quanto mais ele não falar nada nessa cirurgia, eu tô no caminho certo. Você quer saber o dia que você vai se sentir realizada? É o dia que ele não sabe o que ele precisa, mas você sabe. Você vai saber, Eu acho que é isso. O doutor Haroldo botou nessa frase no evento da gente presencial. Ele falou, o instrumentador bom é aquele que você Não pede sabe. errado e ele dá o certo. Exatamente, é isso. Hoje eu postei um vídeo sobre isso. Quando o cirurgião pede aquela coisa que ninguém nunca ouviu falar no hospital. Quem nunca passou por isso na vida? Quem nunca? Exatamente. E passa. E aí, voltando à questão da nossa necessidade de conhecimento, a gente precisa... O instrumentador precisa aprender a juntar papel. Né? Faz curso. Cadê meu papel aqui? O papel dizendo que eu fiz o curso. Fiz de nível superior. Cadê meu papel aqui dizendo que eu fiz? Porque isso te abre portas fora. Você sabe como é a instrumentação fora do Brasil? Eu sou louca pra saber, Então, vou te contar agora e você vai ficar bege. Minha mala tá pronta, inclusive. E olha Entendeu? só. Eu fui ao Congresso Argentino 3 vezes. Sério? As 3 vezes eu mandei trabalho e eles
aceitaram o trabalho, eu fui apresentar trabalho. Na primeira vez eu precisei de um intérprete. Na segunda foi meio lá, meio cá, mas ninguém podia me perguntar nada, porque eu só sabia o que eu tinha preparado para a palestra. E na terceira vez, não, já fui melhor, com a desenvoltura, falando e tal, respondendo pergunta. Eles têm muita curiosidade do Brasil e eles recebem a gente muito bem lá. E eu lembro o primeiro almoço, estava almoçando com uma instrumentadora, chefe de centro cirúrgico, né? E ela perguntou, como é que é a instrumentação do Brasil? Eu contei. No final, não sei se ela queria chorar, se eu abraçava ela, o que eu fazia. Ela falou assim, nossa, mas é muito difícil ser instrumentador no Brasil. Como é que vocês ainda não seguem essa carreira? Eu falei, não sei. A gente é meio sem vergonha, eu acho. Aí ela riu, eu ri, acabou o papo. Vamos falar de outra coisa. Nem vamos falar que a gente recebe às vezes pelo hospital. Vamos deixar lá na Argentina, em específico, aliás, é um congresso que eu recomendo a todo mundo. Que eu nunca vi um lugar pra gente aprender tanto de tudo. É tanto de tudo, não é? Tem a instrumentação? Tem. Mas tem a instrumentação, tem o material, tem o curativo, tem a questão, a influência da espiritualidade no ato operatório. Cara, sim, pensa. Você abre o anúncio lá do congresso, 5 salas e 2 auditórios simultâneos durante 3 dias. Você vai marcando, 15 minutos para trocar de um lugar para outro. Aí eu fui, assim, eu tava lá e eu fui entender como é que funcionava, né? Eles cursam 3 anos de graduação para instrumentação. Então você se forma instrumentador de cirurgia, instrumentador circulante de centro cirúrgico. Se você cursa mais 2 anos, é um bacharelado. Fez 5 anos de instrumentação cirúrgica nível superior, você se forma chefe de centro cirúrgico. Ela estava falando comigo aqui nos bastidores que não tem enfermagem. É o no centro cirúrgico, é o instrumentador. A enfermagem pega assistência. Eles deixam na porta e recebem quando acaba a cirurgia na porta. Aí é assistência ao paciente, mas dentro do centro cirúrgico, só instrumentador. Raquel, vamos elevar mais o nosso nível aqui, por favor. Sabe? Isso é impressionante. Vamos marcar um congresso? Então, mas eu já tenho, já tenho tenho para vocês. 26 e 27 de julho, de agosto, vai ter um congresso mega na Colômbia. Colômbia tem a Universidade de Cali. Olha aqui, o copo nem tá descendo mais. Universidade de Cali. Peraí, gente, para tudo. Vamos Quem conta? Raquel, especificamente. Então, a Universidade de Cali vai fazer lá, eles têm curso de instrumentação cirúrgica. Fiz um amigo lá, o professor Pedro, conheci num congresso argentino, tive o prazer de recebê-lo num congresso que a gente fez aqui no Brasil. Trouxe a experiência lá da Colômbia, de ser professor na Universidade de Santiago de Cali, se eu não me engano. Ele tem um podcast, ocasionalmente eu escuto pela rádio da universidade. Ele leva os alunos. É muito bacana o trabalho ali. podcast dando uma universidade. Então, é eu tipo isso. Chegando sábado na universidade. Mas aí, então, e desejo a vocês o congresso da Associação Argentina de Instrumentação Cirúrgica. E aí, quando a gente tem tradução simultânea? Não, mas o espanhol é mais... Ontem eu tava vendo uma... Não fala assim. Não é tão mais fácil, mas dá pra gente entender um pouco melhor. Você entende alguma coisa. Começa a falar rápido, eu não entendo se falar rápido é um negócio. Tem a questão dos termos técnicos também. A gente tem que parar de achar que copo em espanhol é copito. Não, gente, é muito complicado. Então, se eles falarem rápido, não é tão fácil. Olha, até pra eles entenderem o que a gente tá falando. Eles são muito afetuosos com os brasileiros. E aí, o que me deu a graduação? Aí eu posso comprar minha passagem? A graduação me deu possibilidade de fazer possibilidade de fazer mestrado, de um dia talvez fazer doutorado, mas a graduação me deu na Associação Latino-Americana de Instrumentação Cirúrgica, minha associação na Associação Argentina de Instrumentação Cirúrgica e na Associação Internacional de Instrumentação Cirúrgica. Nossa. É pouca coisa, né, minha gente? Depois ela não quer que a gente chame ela de referência. Onde é o limite da instrumentação? Quero que você me diga até onde a gente vai. É isso só? Mas você tem conhecimento que aqui, vamos falar assim, a nível Rio de Janeiro, só você tem esses títulos? Eu não sei. Eu não pergunto, não. É. Eu nem ponho quando eu dou palestra, eu não tinha conhecimento sobre isso. Gente, eu sou... Fala. Quanto tempo a gente se conhece? Você sabia que eu tinha isso tudo? Não. Então, é isso. Eu não é isso que me faz melhor. Sim, mas é interessante porque, assim, a gente não é muito difícil a gente ter esse tipo de informação. Exatamente. É porque é tão legal, porque a gente falou no primeiro episódio sobre
Aí meu cirurgião tá se especializando cada vez mais, tá evoluindo cada vez mais, e é minha responsabilidade acompanhar, né? E ver esse caminho que você tá percorrendo é exatamente isso, porque o cirurgião, ele tem um congresso. Uhum. Ele tem uma especialidade de outra especialidade de outra especialidade. Ele pode abrir uma clínica ou ele pode trabalhar em um ambulatório, no hospital. Ele tem um leque. E até então, o nosso mundo tava um mundo aqui. Você chegou e fez Ou uma equipe para vesícula e hérnia, porque era só isso que eu queria quando eu acabasse o estágio. Entendeu? Era uma equipe para fazer vesícula e hérnia, porque eu Conforme sempre você gostei de cirurgia cresce, geral. Você abre os olhos também da própria É. equipe, né? Do Sim, cirurgião querer que isso você que- te acompanhe no congresso. Então, com imagina ele. você tá lá e apresentar um trabalho, igual ela tá falando, apresentar Sim. um trabalho fora. Ainda vou te contar outra. Conta, menina, tô preparada. Tricô. Quando eu mandei, eu falei. As pessoas me perguntam onde eu acho essas coisas. Num lugar chamado internet. Lá, quando eu pergunto, a internet me conta. Aí, eu tinha um cirurgião que trabalhava com a gente. E ele é professor hoje. Ele não faz mais cirurgias. Ele se dedica só aos cursos de preparatórios dele. Eu falei pra ele, olha, sempre foi um grande amigo, né? Falei, olha, eu descobri. Olha o que eu descobri. Falei pra ele. Eu descobri que tem um congresso de instrumentação na Argentina. Eu vou mandar um trabalho para lá. Ele fofamente me respondeu assim: se o seu trabalho for aceito, eu te dou a passagem. Uau! Meu trabalho foi aceito. Ele Uau! me deu a passagem. E o doutor com quem eu trabalho me deu o hotel. Tá perfeito. Maravilha. E aí, assim, eu fui, primeira vez. A instrumentação me deu tantas Você foi coisas. sozinha? Fui. Pra você ver, a instrumentação me deu tantas coisas. Primeira vez que eu fiz uma viagem de avião, que foi do Brasil, foi daqui do Rio pra, acho que foi Aracaju, foi por causa da instrumentação. A instrumentação me deu isso, a instrumentação me deu um congresso no exterior. Toda essa papelada que eu juntei, foi toda a instrumentação que me deu. Sabe? Eu tenho uma gratidão absurda por ter seguido esse caminho. E eu tento fazer com que a minha gratidão vire atos que beneficiem outras pessoas dentro da área. Que orgulho que a Raquel do passado diria hoje pra você. Com certeza. Não, E aquela que trabalhava com secretariado, que gente, trabalhava ah, no eu olho pra mim e fico Pegou muito bastante você falaria? sorvete, mas que bom. feliz. Foi aquele período que eu fiquei aqui, bom, foi muito bom. O que a Raquel de hoje falaria pra Raquel do passado? Ela não tem que falar, porque ela não ia imaginar esse caminho. Eu olho pra mim e eu sei exatamente. As pessoas falam, eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que as pessoas que eu preparo hoje, elas têm condições de ir muito mais longe do que eu fui. Sabe? Muito mais longe do que eu fui. Eu só abri um caminho, mas as pessoas vão mais além. Como eu falei, eu tenho vontade de parar nos próximos 5 anos. Então, assim, não quero ficar arrastando chinelinha no centro cirúrgico. Você entendeu? Aí tem Não um quero. termo que fala arrastando corrente, fala, né? Parece que tá arrastando a corrente assim. Parece... E até Então, exatamente. Eu não quero isso. Eu quero ainda parar Sim. num tempo bem. que eu vou Dá pra aproveitar as curtir, coisas. né? Porque, como eu falei, a gente se dedica demais para isso que a gente faz. Né? Eu já saí de dentro de cinema 3 vezes para ir numa emergência. Sabe? Vou ali rapidinho na emergência. Mentira, que cirurgia que é Nunca rapidinho. rapidinho. Então, assim, eu abri um caminho. As pessoas seguirem por essa qualidade, por esse comprometimento, por essa diligência. É uma escolha das pessoas. Mas alguém passou e alguém mostrou que é possível. Sim. Eu mostrei que é possível chegar, que é possível fazer. Não pelas pessoas, mas conforme eu falei, eu tinha que investir nisso. Eu criei, mas as pessoas seguirem ou não é mais uma escolha minha. Já estou contando para vocês que existe um congresso argentino em que ele recebe trabalho. Você pode fazer um trabalho, mas vai para lá. Seu trabalho vai ser aceito, você vai ver teu nome. Como eu tive o prazer de ver por 3 vezes, o meu nome é um panfleto deste tamanho, com gente de toda a América do Sul falando, e a única brasileira. Eu tenho muito isso, a única brasileira, a primeira instrumentadora que fez, a primeira instrumentadora que foi, a única brasileira no congresso, a primeira brasileira no congresso. Foi a primeira brasileira. Caraca, cara. E Raquel, assim, o que você gostaria de falar para os instrumentadores que estão se formando hoje? Nós falamos da Raquel, professora, do que você gostaria, né, de falar para os professores que, na verdade, possam vir a dar aula ou já estão dando aula, mas e para os instrumentadores que estão se formando? O que você gostaria de falar? Não é fácil. Não é fácil. É difícil. A beça.
Entendeu? Eu me formei em 2008, eu levei 1 ano e 8 meses para acabar 603 horas de cirurgia. Eu já tinha cabelo branco quando eu acabei o meu estágio, porque me consumiu aquilo, mas acabei. E passei no concurso público como instrumentadora, sem ter técnico de enfermagem, porque a minha formação é técnica de instrumentação cirúrgica. E aí, pouco depois, comecei a trabalhar com essa equipe. Os primeiros 3 meses com essa equipe, eu me perguntava todo dia se eu deveria voltar. Porque foi um período muito difícil. Todo mundo vai passar por isso. Não é fácil para ninguém. E não foi diferente comigo. Você olha, ai, que linda, sentadinha na cirurgia robótica. Porque lá a gente senta, né, gente? No robô a gente senta. Então, ai, que fofa, que linda sentada. Mas até eu conseguir sentar numa cirurgia, sabe Deus, sem comer, sem beber água, sem ir no banheiro, abrindo mão de coisas. Não, fora o sono que você não dorme durante Não dorme, você não dorme. Tá nervoso. E assim, e o que você perde da sua família, e os casamentos, e os aniversários, e as formaturas que você perde. Mas eu entendo a fórmula que deu certo pra mim. O quanto eu me dediquei, eu recebi de volta. Tudo que você plantou, você tá colhendo, né? Gente, eu tô aula numa faculdade. Que isso? Eu quero fazer uma observação sobre a faculdade. Eu vinha namorando essa graduação há muito tempo. Ai, que linda! A nossa convidada Vem cá. Tô cuidado com a câmera. Vem! A Flávia é a nossa convidada de um sorteio que a gente fez pra acompanhar aqui a gravação. E ela tá chorando. Por que você tá chorando, Flávia? Conta um pouquinho. Tem que contar no microfone. Vem cá. Senta aqui, Senta senta aqui, no senta aqui. Vai. Vai aguentar, cadê? Vai, conta aqui. Me recompor. Ó, eu vou fazer até uma gravação aqui. A gente tá fugindo totalmente dos scripts. Vai. É porque é incrível, assim, o quanto quando eu decidi entrar na instrumentação, e aí eu procurei a Mari, aí achei a Natália, aí achei a Vivi, achei a Raquel, e é incrível hoje estar aqui e saber que esse passo a passo que vocês falam, é essa a nossa realidade, porque um dia após dias, são horas de dedicação, são pessoas que você vai deixar de viver a vida familiar, Sim. de festas de amigo, e as pessoas acham assim, você é instrumentadora, você é estrelinha. E a nossa realidade não é essa. Não é essa. E assim, e é uma profissão linda. Porque assim, quando você tá lá, você vê assim, cara, realmente eu estou ajudando a vida, a melhorar a saúde daquela pessoa. E são poucas as pessoas que atualmente, instrumentadores, tem pessoal que é estrelinha, mas tem o pessoal que vivencia isso, assim, estou aqui para melhorar a vida de uma pessoa. E aquilo te satisfaz tanto, tanto. Aquelas horas que você ficou em pé na ortopedia, na neuro, ou então na uro, que é super rápido, mas se recupera super bem. Uhum. E vivenciar isso é muito, pra mim, tá sendo muito incrível. Tá passando esse dia todo com vocês. Maravilhosa! Muito, muito, muito bacana. E assim, querendo ou não, vocês são referências aqui no Rio. As pessoas, quando a gente... tem pessoas que eu conheço no meu curso, que eu já saí do curso, e ele fala assim, cara, a Raquel tá aqui. Eu falei, cara, vai lá falar com ela é super acessível. A Nath tá aqui, a Vivi tá aqui, a Vivi tá no Star. Falei, cara, vai lá falar com a Vivi. E assim, é possível a gente ter acesso a vocês, e vocês tiram a nossa dúvida no direct. Quem tá na tropa, a Nath tá sempre falando com a gente, e a gente se conscientizar que a gente tem força, Sim. sabe? E Raquel é pioneira, tem a Mônica, vocês são, eu acho que une muito mais a gente aqui no Rio. Com certeza. É isso. Vamos aproveitar então para encerrar esse episódio. Vem cá, vem ficar aqui com a gente. Ficar junto. Eu não vou poder ler a lista de shows? Aquelas listas de show não tem assim quando termina a Fala entrevista. sua ela tem agenda. Nossa agenda de show. E o pior é que a gente acabou. Gente, olha só. O pior é que ela tava falando sobre a faculdade. Acabou. Não, deixa Não, deixa eu só falar, porque isso é Vem cá, importante. senta aqui junto comigo. Vem cá, Isso é senta aqui. muito importante.
eu namorava a graduação já tinha um tempo. Provavelmente se eu tivesse entrado, eu tinha entrado junto na turma com a Raquel. E eu ficava, ai, não sei, não sei. E aí eu vi que a Raquel postou o diploma. Eu falei, Eu quero. é O meu anel de formatura. é possível, assim, é Qual a real. cor da nossa pedra? Verde. Ai, Eu falei, adoro. é real isso aqui, né? A graduação acontece. Aí eu fui no direct. Eu tinha visto a Raquel uma vez, só que eu tinha ido num curso, assim, não tinha zero intimidade. Eu falei, cara, a hora é agora. Numa sexta-feira, gente. Tipo, 3 da tarde. Oi, Raquel, tudo bem? Sabe? Falei, tava interessada, mas aí eu tenho uma dúvida. É reconhecida pelo MEC? E a resposta, pasmem. Ah, gente. Eu fui na reunião Eu que do reconheceu MEC. o curso do MEC. Que isso? Que, gente, eu até me arrepio. O curso é reconhecido porque eu caramba! fui selecionada como aluna para dar entrevista para o MEC e atestar a qualidade do curso. Então, assim, Nossa, você vê a grandeza do ato, sabe? Aí eu falei, eu tô querendo entrar. E ela, aí eu falei, eu sou de São Gonçalo. Ela, eu dou aula aí. Aí eu vi tal porra, ela, não sei se é o meio. É. E ela falou, eu tinha visto um outro, você falou, não, eu dou dentro de um shopping. Dentro Eu do falei, shopping. sei qual é, que não sei o que. Ela, não vai, porque dá tempo de entrar. E eu larguei tudo que eu tava fazendo naquela sexta-feira. Fui lá correndo, fiz minha matrícula e mandei pra ela no direct. Amanhã eu tô lá. Nossa. Então, assim, quando a gente fala que é além da instrumentação, quando ela fala não é pra mim, olha o legado disso, de um reconhecimento de um curso no MEC, e deixando isso pra todo mundo acessível agora. Então, assim, eu não falo muito. Às vezes elas vêm, não falo, porque, assim, é muito além da instrumentação, gente. Quando a gente fala instrumentação além de passar ferro, ok. Mas Raquel Nascimento é além da instrumentação. Definiu Sim. completamente. Mas instrumentar isso, né? Eu me lembro quando eu fiz o curso técnico, né, de instrumentação, Sim. eu tive uma aula de ética com uma psicóloga, né? E eu sou de uma época que você tinha que ter um atestado dizendo que você não era totoca. É verdade. Então, assim, você não é totoca, pode ir lá segurar um bisturi. Ela fez um trabalho uma vez e ela perguntou por que você tinha escolhido, né? Cada aluno que escolheu ser instrumentador. Eu me lembro uma coisa que eu respondi, que eu queria fazer parte do processo curativo das pessoas. Isso, para mim, é o que eu levo até hoje. Sabe? Nenhum paciente é só um paciente, a gente sabe tudo que se desenrola dessa frase, mas a gente poder dar essa qualidade, nossa, e você operaria com a sua equipe? Eu acho que você é um grande validador, né? Minha equipe operou minha mãe. A minha operou minha avó. Então, é isso, Minha também operou minha mãe. é disso que a gente está falando. E assim, o quanto você influencia as pessoas. Não é fácil, não foi fácil para mim, não vai ser fácil para ninguém. Mas que dá para chegar? Dá. E eu espero que eu tenha notícias mais para frente de gente que foi muito além do que eu fui. Sabe, eu cheguei a algum lugar, se é que a gente considera algum lugar, se é que a gente considera que a instrumentação tem uma carreira, eu não sei se tem uma carreira, se não tem. Eu sei que eu tenho muitas coisas que eu devo à instrumentação e que eu sou... Então, tá bom pra mim. Sabe zona de conforto? Que você fala pra pessoa assim, não fica não, sai. Cara, minha zona de conforto tá tão legal. Assim, eu acho interessante. Aonde eu não falo de robótica, dos congressos argentinos. Eu sempre vou lá com assuntos outros, exatamente para não me limitar à questão da robótica. Lá eu falo sobre eventos adversos. Falei a primeira palestra foi sobre qualidade do instrumentador cirúrgico. Então, fora do Brasil, eu acabo falando de outros assuntos por uma escolha minha. Mas, assim, eu não fui nem na metade do caminho. Acho que as pessoas hoje estão sendo preparadas para ir muito além. Não tem a ver comigo, tem a ver com a instrumentação, tem a ver com todo mundo junto. Mas nós não somos profissão ainda. Porque o dia que for, a gente vai botar para quebrar. Porque eu estava assistindo a sessão do Senado que aprovou o projeto de lei da instrumentação. Naquele momento eu zerei a vida. Que dali depois foi pro presidente e acabou sendo vetado. Então eu assisti aquilo. Eu assisti pessoas indo ao púlpito do Senado e elogiando o trabalho do instrumentador cirúrgico. Eu acho que é um ótimo tema pra gente falar isso no outro podcast. Você vai ter que vir aqui novamente. Vai ter que voltar. Você vai ter que vir aqui novamente. Vai ter que fazer esse esforço. Mas eu sou um negócio de master, né? Master. Que volta outras vezes. Mas deixa eu aproveitar e falar um negócio. Olha só. Hoje é... Que dia é hoje? Hoje é 19, né? 18? 18. De março.
29 de março, de tarde, eu tenho um curso de robótica. São só 10 alunos que vai compreender esse curso. Para vocês terem ideia do alcance, metade da turma são alunos vindos de Manaus para aprender comigo aqui. Que legal. Tá? Então, assim, eu tenho ainda umas 2 ou 3 E como que as pessoas te encontram? Me chama no Instagram. Qual é o seu Instagram? Bota aqui pra gente. @Raquel Nascimento RJ. @Raquel Mas Nascimento peraí que a RJ. agenda de shows não Isso que eu acabou. ia falar, vamos para as agendas. Ó, 29 de março. Dia 12 de abril tem um curso mega. Olha só, 12 de abril. Só você é master. Ó, lá numa parceria com a Real Educa. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter videolaparoscopia, as 4 cirurgias gerais mais feitas, vesícula, hérnia de hiato e hérnia inguinal, e mais técnicas de cirurgia bariátrica, sleeve, bypass, balão e banda. O que a gente vai ter dentro dessa proposta aí? Eu vou dar para você a técnica cirúrgica, todo o instrumental de vídeo que você tem que ter na sua mesa e tudo de material consignado. E aí você vai ter essas aulinhas, você vai receber a apostila, você vai receber os slides da aula e você vai montar e desmontar esse material consignado. Então tem os grampeadores, tem as cargas, tá? Para quem quiser criar essa dinâmica aí dentro dessa área. E eu falo, 12 de abril. Eu falo que a videolaparoscopia, a parte mais difícil é o consignado. Com certeza. Pra você saber o que cada cirurgião pede, pra você confirmar, certeza. abrir, desmontar, porque assim, é grampeador. Mas tem Mas várias não, marcas, então. vários tamanhos, Isso, pra vários tecidos. Então a gente vai ensinar tudo sensacional. isso pra ninguém mais cometer nenhuma gafe, tá? Até porque Sim, é material consignado. Nossa! Pelo amor de Deus. Vai deixar teu ruim lá. 12 de abril, 12 de tá? abril. E aí, o que a gente vai ter depois? Depois eu vou rapidinho ali em Brasília. Um Ai, curso em Brasília de robótica, tá? que legal. No Brasil, vamos rapidinho. Pessoal ali de em Brasília, hein? Olha, Fiquem de olho. E claro, na agenda de todo mundo já tá marcado. Óbvio. 19 de 19 de julho. julho. Café com pizza. Eu não sei vocês, mas a minha vaga já tá lá. Já, Já claro, então, o pessoal da imprensa. O pessoal da imprensa já tá garantido. Eu também quero aqui, ó. Eu tenho uma história com crachá. Eu não gosto de crachá. Ai, Jesus. Ai, meu Você Deus. quer me matar e eu chegar no evento e alguém me dá um crachá. Gente, Mas anota tudo isso aí. bem, eu tenho na minha casa uma coleção de crachás de vários eventos. Óbvio, eu agradeço, eu guardo. Mas nos meus eventos, você pode perceber que eu não uso crachá. É verdade. Eu não gosto de crachá. Eu não gosto de nada que me crie um pré-julgamento de alguém. Não gosto de nada. Eu não preciso saber quem é você. Você vai lá e apresenta sua aula. Daí eu vou tirar minha conclusão sobre você. Se você tem didática, se você domina o assunto, se você é simpático, se você traz as pessoas junto com você para aquele assunto. Isso vai muito além de todos os títulos que eu possa ter, né? Na realidade, a gente vive dia a dia encantando as pessoas. É verdade. Eu acho que isso que é. Não adianta eu ter 15 mil papéis e não encantar O verdadeiro é o Walt Disney, né? Você sabe que a frase dele é o que mapeia, né? Quando você fizer alguma coisa, faça bem feito. E faça tão bem feito que outras pessoas queiram vir. Sim. E trazer outros para ver quão bem feito você faz aquilo que você faz. É isso aí. Foi um dos cursos mais incríveis que eu já fiz. Gente, poderia ficar infinitamente mais aqui, mas temos que finalizar. Mas antes de finalizar, Temos um Eu vim mimo. até de roupa nova. Tá na paleta, ó. temos aqui uma lembrança. Obrigada. Para você lembrar de nós. Ih, gente, eu gosto desses mimos de vocês. Eu gosto, vocês me deram um mimo lá na jornada. E eu adorei esses mimos. Não, se a gente soubesse, a gente tinha levado um negócio. A gente queria levar um negócio mais babado. Mas enfim, espero que você goste. Ah, Foi um eu prazer tenho receber dúvida. você aqui. Mas eu não vou mostrar pra ninguém, Mas depois olha- eu vou mostrar na minha casa. Mas olha só, a próxima vez já está aqui o convite feito. Adoro, Vamos gente. falar sobre todos esses. Tem muito mais assuntos que a gente pode tem abranger. Sabe o que a gente pode marcar? Depois roda do de dia 19 conversa? de julho. Uma roda de conversa? O que vocês acham? Uma roda de conversa. O que vocês acham? Tirar a mesa pra todo mundo ficar junto? O que vocês acham? Eu acho ótimo. Ah, teu contato aqui, ó. Eu adoro. Mas o contato começa assim, daqui a pouco. É meio. Gente, foi um Contato prazer. não pode ser hostil. Tem que ter Foi um moderação. prazer. Um beijo. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Tchau, tchau.